Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, eu sou a Valéria Rocha, artista orientadora de teatro do Programa Vocacional da Sul 4. Hoje, no Primeira Vez, a gente vai conversar com Jefferson Oliveira. Tudo bom, Jé? Tudo bem, Val. E você? Tudo bom também. Dentro do possível, esperando que o possível seja longo. Desde que eu descobri essa fala, eu só quero falar ela. Todo mundo fala, tá tudo bem dentro do possível. Aí tem uma charge, não sei se chegou a ver, também não sei de quem é, que é uma pessoinha desenhada, e aí ela tá dentro de um círculo bem apertadinho, escrito possível. Aí você fala assim, tem que discutir o possível de cada um, né? Tem gente que tá com os possível melhor, os possível pior. O possível é relativo, né? O possível é relativo. Então, a gente vai começar a nossa entrevista aqui com o Jé fazendo aquela brincadeirinha que eu falei na entrevista passada com o Coletivo Kizumba, que é, eu vou perguntar para o Jé sobre uma primeira vez dele e ele pode dizer uma verdade ou uma mentira. Depois, no final da entrevista, ele vai dizer se ele contou uma história verdadeira ou mentira. E ele vai fazer o mesmo comigo, vai me perguntar uma primeira vez. Então, eu começo com a pergunta, Jé? Pode ser, bora. Qual foi a primeira vez que você viu o mar? Poxa, a primeira vez que eu vi o mar. Demorou muito tempo para eu ver o mar, porque sempre morei mais ou menos longe, né, do mar. Não tão longe para quem teria um carro, que não era o caso da minha família. Minha família nunca teve carro. No núcleo ali, pai, mãe, irmão, a gente nunca teve carro, então ficava difícil ir para a praia, né? E eu fui com a minha mãe a primeira vez de carona com uma amiga. Eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas eu era ou pré-adolescente ou ainda criança, não lembro exatamente. Então eu tenho poucas imagens dessa minha experiência. Não foi assim aquela experiência, nossa, super marcante. Eu não apaguei um pouco isso da minha cabeça. E aí eu lembro mais das anteriores, mas eu lembro só da sensação do pé na areia. Tava meio frio, nem deu para entrar na água, mas eu lembro de molhar o pé. Então não sei dizer exatamente, não lembro exatamente quando foi a primeira vez. E se você pudesse escolher uma vez, tipo uma vez que foi muito marcante para você ver o mar, por algum motivo, qual seria? Você falar, eu queria que essa aqui tivesse sido a minha primeira vez. A primeira vez que eu vi o Mar da Bahia, né? Ah, Primeira vez que eu vi o Mar da Bahia. foi aquela viagem que Tá. eu fui com você, com o Flávio? Puta, aquela acho que. Não, aquela eu Não. já tinha ido. Mas aquela acho que foi tipo a segunda. Eu já tinha ido uma vez com a Lívia, minha ex-companheira, e foi muito mágico. A nossa ida pra Bahia foi muito linda. Muito linda. Nossa, nunca vou esquecer da sensação. Foi muito mágico mesmo. A Qual gente era a chegando ali, sensação? era uma sensação de reencontro com um lugar que, como se eu conhecesse já. Foi muito bonito. Que a gente chegou no Pelourinho de manhãzinha, assim, só tinha gente na rua. Era tipo 5 da manhã, o sol levantando, tudo vazio. E a gente ali, né, olhando tudo aquilo, procurando o endereço, aquele cheiro de dendê, muito inesquecível. Aí vendo o nome das ruas, puta, Terreiro de Jesus. Eu lembro que quando a gente chegou na praça Terreiro de Jesus, para mim era o máximo, assim. O lugar que chama Terreiro de Jesus é muito Brasil, é muito Total. Bahia. E isso para mim foi muito marcante. A estátua do zumbi que tem ali no caminho. Coisas que, né, meu, a gente aqui em São Paulo nunca viu uma estátua do zumbi em São Paulo. Verdade, né? Acho que não tem. E aí você vai na Bahia, você vê uma estátua do zumbi linda, né, grandona, ele todo imponente ali. Aí logo depois vem o Terreiro de Jesus. Ah, meu, isso é Brasil. É aqui que eu quero ficar, né? Inesquecível, inesquecível. E qual que é a primeira vez que você quer perguntar para mim? Quero perguntar para você, Val, a primeira vez
que você se sentiu uma boa artista? Uau! Nossa Senhora! Eu lembrei uma vez da LT. Teve uma vez da LT que foi bem importante, assim, para mim, que eu estava no segundo ano da LT e fiz uma aula da Denise Weinberg, e a gente fez um trabalho sobre dramaturgia contemporânea. E aí, era um espetáculo que chama Rena Night, eu não lembro de quem é, que fala sobre duas mulheres que uma é amante, a outra é esposa, e elas começam a conversar sobre a relação delas. Não a relação delas com o cara, mas a relação delas. E eu lembro que, assim, eu me dediquei muito para aquele trabalho. Eu não lembro por quê, assim, se naquele momento de vida eu tinha mais tempo, se eu tinha tomado alguma resolução de começo de ano, tipo, não, eu vou me dedicar a ele, sei lá. Mas eu me dediquei muito àquele trabalho, mais do que eu tinha me dedicado aos outros trabalhos, ou porque eu fiz o Unesp antes de fazer LT, né? Ou aos trabalhos que eu tinha me dedicado na Unesp, eu me dediquei muito, assim. E aí, quando eu fui apresentar, eu tive uma satisfação tão grande, eu me senti tão bem e tão feliz, e não tinha a ver com o produto final que eu estava apresentando. Porque nem era um texto, por exemplo, que eu montaria hoje, ou um texto que eu acho foda, ou... Não era isso, sabe? Era um lugar assim, eu sabia de tudo que eu tinha me dedicado, e era uma cena que durava, era eu e a Dani Cavages, durava, sei lá, 5 minutos. Mas eu sabia tudo que eu tinha feito para estar ali, plena, naqueles 5 minutos. E não tinha a ver com o conteúdo que eu estava apresentando, não tinha a ver com a forma, tipo, era teatro realista, né? Não é uma forma que eu falo, nossa, agora eu vou estudar teatro realista. Tinha a ver com a sensação de que eu tinha dado muito para aqueles 5 minutos, assim. E isso me dava muito prazer, porque, assim, talvez não fosse a melhor cena, né, da minha turma. Minha turma tinha vários atores foda e atrizes. Talvez não fosse a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mas, assim, foi um momento que eu senti que eu tinha feito tudo que eu podia para aquele momento acontecer. E isso virou uma chavezinha em mim, sabe? No sentido de, tipo, porque eu era muito infeliz fazendo teatro. Nossa, no Necrópolis, assim, foi um horror para mim. Porque eu sempre achava que tinha sido uma bosta. Foi uma bosta, foi uma bosta. E me martirizava muito. E aí eu comecei a virar uma chave no sentido de, cara, não importa se aquela apresentação foi foda, não importa se eu errei o texto, não importa se aquela plateia naquele dia não deu certo, não importa se o quanto eu me dei para aquilo acontecer, sabe? E quando eu comecei a virar essa chave, eu comecei a ser mais feliz artisticamente, porque eu tinha uma cobrança de perfeição em cena que é irreal, né? Hoje em dia eu sei que é irreal. Tipo, você fazer um espetáculo de 1h30 sem nenhum erro, não existe. Eu tinha um pouco essa cobrança, eu acho. Então agora eu vou falar um pouquinho quem é o Jefferson Oliveira. Para quem não conhece o Jé, ele é... Opa. Você nasceu em Mauá, Jé, ou você foi só criado em Mauá? Nasci em Mauá, Nasceu em Mauá. Então ele é o Jefferson Oliveira, ele nasceu em Mauá. Ele é cofundador do Coletivo Negro, um grupo que, se você não conhece, deve conhecer, maravilhoso. Eu posso dizer que eu assisti todos os espetáculos do Coletivo Negro, que foi um grupo que surgiu lá em 2007, na Escola Livre de Teatro de Santo André, que, se você também não conhece, deve conhecer. Que foi a escola onde o Jé se formou na formação de atores, né? E depois fez o núcleo de direção e também foi mestre do núcleo de dramaturgia, né? Então, o coletivo surgiu lá em 2007, dentro do núcleo de direção, com o Jé, numa proposta de estudar a questão étnico-racial, sem deixar de maneira nenhuma de lado todas as questões estéticas que o teatro se propõe a trazer. Nesse momento, estavam com ele a Thaís Dias e o Jé Matias, que a gente teve a entrevista com o Jé Matias na semana passada. E depois, em 2008, para aprofundar as questões, se agregam a eles o Rafael Garcia, o Flávio e a Aisha, também, o Rafael formado na EAD, mas o Flávio e a Aisha também da LT. Então, aí surge o Coletivo Negro, que tem diversos espetáculos. Entre eles, a gente vai falar hoje do Farinha com Açúcar, que é um espetáculo dirigido pelo Jé, que o Jé também atua.
E depois o Jefferson tem um projeto também muito maravilhoso que se chama Gota d'Água Preta, que foi um projeto que ganhou a melhor direção do Prêmio APCA em 2019, que se você também não conhece, deve conhecer. E eu preciso ver de novo, porque eu vi sem o Saloma e eu quero ver com o Saloma. Eu amo o Sérgio Pires, amei, mas quero ver com o Saloma também. Vale muito a pena ver o espetáculo. O Saloma é o próprio Mestre Egeu na minha vida. Eu tenho umas histórias ótimas com o Saloma. É ótimo. E também é graduando em Ciências Sociais pela USP. Tem alguma coisa sobre você que eu não disse que você queira dizer, Gé? Não, só na real uma correção, que Pode eu não falar. dei aula no núcleo de dramaturgia, eu dei aula no núcleo de pesquisa racial, que a escola criou e acabou que não deu prosseguimento, infelizmente. Isso foi em 2017. E aí em isso foi em 2016, segundo semestre de 2016. E aí em 2017 eu dei aula no curso de formação. Eu achei que você estava coordenando o núcleo de dramaturgia. Não, não. Pena. E que pena que o núcleo acabou. Acabou, porque aí eles me levaram para a formação, depois eu saí para fazer o palco giratório, né, em 2018, porque ia muitas viagens, não ia dar para conciliar. E acabou que não deram prosseguimento no núcleo e também depois não voltei ainda para dar aula lá. Gostaria muito. Vamos ver. Vai rolar. Tomara. A ideia é a gente conversar hoje especificamente. O Coletivo Negro tem um site, se você quiser conhecer os trabalhos deles, tem vários trabalhos bacanas, né? Atualizado, mas tem, né? Mas eu dei uma olhada lá, amigo. Não tá tão desatualizado, não. É. Falta coisa, mas tem bastante coisa histórica importante ali, da nossa histórica pra gente. Mas eu acho que o site, um pouco, hoje, ele tá um pouco nessa função, sabe? Não sei, eu sinto isso. O Facebook, ele cumpre um pouco esse lugar de uma informação rápida. E o site, ele cria um lugar de histórico. Tipo, eu quero... Porque no Face, na página do Coletivo Negro, provavelmente tem coisas mais recentes, mas eu não consigo muito buscar a história de vocês. E aí lá no site eu consigo ver as fotos do primeiro espetáculo, eu consigo ler sobre o primeiro espetáculo, tem links para entrevistas. Mas hoje a gente vai falar especificamente do espetáculo Farinha com Açúcar ou sobre a Sustância de Meninos e Homens, que é uma peça show, um tributo e um legado ao Racionais MC, certo? A ideia é a gente falar um pouquinho do processo de construção do espetáculo. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre como foi o processo de construção dessa peça. Então, Val, essa peça, ela surge no nosso segundo fomento. Aí o grupo já tinha, isso é 2015 que começa o processo dessa peça e desse fomento, né? Em 2015 a gente já estava com 8 anos, 7 anos de grupo, né? E com a responsabilidade de um segundo fomento na história. E aí, nesse momento, depois de muitos trabalhos coletivos, a gente tinha 6 pessoas que pensavam o grupo, né? De fato. Pensava mesmo e decidia tudo coletivamente. E a gente sabe o quanto isso também é potente e o quanto isso também é oneroso, né? Porque é muito debate. Acaba que as coisas ficam um pouco lentas, porque são 6 pessoas que têm que ter algum tipo de consenso ou algum tipo de desprendimento, né, para abrir mão de alguma coisa, porque não é possível também ter consenso o tempo todo, 6 pessoas muito diferentes. E aí nesse fomento a gente decidiu que cada pessoa que teria um projeto iria coordenar uma própria pesquisa. E aí eu tinha um projeto que era isso, que era tentar entender a construção as construções de umas masculinidades negras, estava me interessando muito isso, em paralelo à construção racial que algumas pessoas fazem, né, na sua história. Como que você se torna negro? Como que você se identifica como negro? Qual processo é esse? E em paralelo a Aisha ia fazer uma pesquisa do feminino. Então eram pesquisas que estavam em paralelo e que conversavam, né? A gente tinha até a utopia um dia de depois juntar essas pesquisas num terceiro trabalho, mas que acho que isso se perdeu. E aí eu queria muito pesquisar isso. E aí a Lívia, que era minha ex-companheira na época, a Lívia Rocha, me deu a ideia, falou, por que você não entrevista alguns homens?
para você ver essas histórias. Eu falei, puta, é verdade. Aí eu bolei um questionário padrão de umas 12 questões que eu apresentei para os 12 entrevistados, as mesmas perguntas. Conforme as respostas iam abrindo para outros assuntos, aí cada entrevista ia se dando de um jeito. Mas aí dessas entrevistas eu fui colhendo essas histórias e fui construindo a narrativa que virou a peça Farinha com Açúcar. E aí que surge a coisa do Racionais. Mesmo eu sendo um pesquisador do Racionais, amando as canções deles e o posicionamento político e racial deles, não era uma ideia prévia, assim, puta, preciso fazer uma peça homenageando Racionais. Porque, para mim, o Racionais sempre foi muito cinema. Nunca me pareceu muito teatro, porque a construção da poética deles, o modo como eles utilizam a questão dramatúrgica, para mim era muito roteiro, era muito cinematográfico. Então eu nunca achava que o teatro daria conta. Por isso que eu não faço histórias da música do Racionais. E aí o Racionais para esses homens surgiu como o principal disparador, para pelo menos uns 9 deles, o principal disparador de uma consciência racial. E para mim também. Aí eu falei, puta, aí sim, agora faz sentido trazer o Racionais para a conversa, porque é muito determinante. Aí eu pensei, como? Aí eu falei, puta, vou trazer um DJ e vou samplear trechos das canções e costurar as narrativas com pedaços das canções, desde o primeiro disco até o último disco de estúdio. Então também tem uma certa passagem em revista, assim, né? Com a obra deles. E aí que surge a estrutura do show, aí que surge a ideia de ter uma banda. Isso que é legal. O Farinha, o projeto foi me mostrando o que deveria ser. E eu entendo que eu tive sensibilidade para ouvir o que o projeto pedia e fui fazendo as coisas dialogarem, né? Isso foi bem interessante. Aí surge assim o Farinha. Na real, surge dessa forma. E como é que você chegou a esses 12 homens? Eram todos seus conhecidos? Puta, isso foi bem difícil, Val. Porque na época eu também tinha ganhado um edital da Prefeitura Municipal de agente comunitário, que era justamente para a feitura desse texto, registrar essas entrevistas, publicizar, fazer leituras públicas, uma coisa que eu nunca tinha feito de peça em processo, né? E a gente fez 2 leituras públicas do Farinha que foi muito legal, enquanto ainda estava em processo. E aí a ideia primeira era entrevistar só pessoas que eu não conhecesse. Só que o tempo estava passando e essas pessoas não chegavam porque ficavam com vergonha, não queriam falar, não me conheciam, aí fica difícil essa relação. E aí eu consegui, acho que desses 12, 4 pessoas só que eu não conhecia, que foi indicação, tipo, ó, conversa com tal pessoa que vai ser legal, falei com ela, ela topa. E as outras eu acabei escolhendo pessoas que eu sabia quem era, não era amigo, mas sabia quem era e convidei para dar essa entrevista, porque eu tinha prazo para cumprir e o projeto precisava sair. E aí foi a solução que eu arrumei, assim. E são. E aí, Não pode falar? pode falar. São 12 Aí, homens negros de diferentes idades ou você escolheu uma faixa etária para trabalhar? diferentes idades e ocupações. Tipo, tem o seu Luiz, que é um senhor que na época era o mais velho dos entrevistados, que deve ter hoje perto dos 70 anos, vende livro ali Tem no esse, centro. não, tem Oi? esse recorte também, né? Que eu vi que você propôs, que são os homens negros periféricos, né? Sim. E o seu Luiz tem uma história linda, porque ele viveu muito da década de 60, 70 nos Estados Unidos. Então ele pegou todo o movimento Black Power lá e ele vivenciou tudo aquilo lá. E é um cara que se apaixona pela leitura, vira vendedor de livros, aí volta para o Brasil e até hoje ele vende livros ali do lado daquele prédio que caiu naquele acidente, ali perto do Largo do Paissandu. Numa daquelas calçadas, do lado de uma banca de jornal, é o seu Luiz que fica ali vendendo livro. Ele, por exemplo, eu não conhecia o seu Luiz, foi uma indicação do Geraldinho, o Geraldinho que fez parte do CPT durante tantos anos, né, lá com o Antunes, que também é um homem negro maravilhoso, que acabou que eu não entrevistei o Geraldinho porque eu conhecia ele, mas ele me indicou o seu Luiz. Aí tem o Saloma Salomão, que é um acadêmico, né, professor de história, universitário, músico, pensador, agora também ator. Eu não era tão próximo do Saloma, já conhecia ele, conhecia o trabalho dele, aí entrevistei o Saloma, o Alan da Rosa, o Akin Quintê, que é poeta, o Melvin Santana e o Alabê, que são músicos.
o Zinho Trindade, que é poeta, o Will Oliveira, que é modelo, o KLJ, que é DJ, quem mais? O João Nascimento, né, que é percussionista. Ah, sim. Você teve desejo durante a sua pesquisa ou tem desejo de fazer o mesmo trabalho com meninos? Meninos negros, crianças? É. Puta, Val, nunca pensei nisso. Eu quero muito ainda escrever alguma coisa para criança, alguma peça infantil. Tenho esse desejo, mas não tinha pensado nesse paralelo, não. Mas, puta, pode ser uma, porque é bem, bem importante. Mas não tinha pensado nesse recorte, não. Sim. Ótima dica. E você lembra alguma pergunta desse questionário que para você foi nossa, essa pergunta aqui foi chave, foi importante eu fazer ela? Lembro. Qual a importância da música preta na trajetória de cada um? Ah, Isso foi determinante, tipo, a relação com a música. E aí vinha a história de samba, vinha a história de funk anos 70, né? James Brown, Marvin Gaye, Parliament Funk, e aí chegava no Racionais. Assim que chegou no Racionais, né, perguntando da relação com a música, porque a música, pra gente que é preto, a música é muito determinante, né? Sobretudo porque acho que 95% da cultura musical brasileira popular é feita por pessoas pretas, né? sim, O que tem de mais potente é da nossa cultura que vem, né? sim, E aí, para mim, isso era muito. Porque, como eu faço ciências sociais também, estava muito pesquisando essa coisa de construção de identidade. E a música sempre me chamou muito a atenção nessa construção de identidade que a gente vai fazendo como povo preto. E a música é determinante, né, para nossa construção de identidade. Então, era uma pergunta que sempre me alimentou muito para criar o que eu criei, assim, com relação à peça. tem a ver mesmo com uma questão cultural, eu acho, né? Muito, muito, total. Cultural e de afirmação de luta, né? A nossa luta sempre se deu muito pela música. Luta e informação, né? Tem até um verso do Farinha que é isso: a nossa música também é o livro, né? A Sim, música para a gente cumpre essa função de nos situar enquanto nós somos, da nossa própria história, enquanto povo preto, da nossa celebração da nossa existência. A música, ela abrange. Tem uma imagem linda que o Mano Brown fala, que eu acho muito linda mesmo. A primeira vez que eu ouvi, eu me emocionei. Que na época, né, tinha pouco acesso a imagens televisivas de alguns artistas, né? Porque não tinha internet, ou você ia no show, ou você não via aquela pessoa, você ouvia o som. E ele falava que eles imaginavam o Jorge Ben como uma espécie de um príncipe, e que eles ouviam o Jorge Ben como se estivessem ouvindo um príncipe negro. Eu acho essa imagem tão bonita, porque é isso. De fato, é o que essas pessoas fizeram por nós com a música é digno de um príncipe, de um rei, de uma rainha. É muito bonito. é linda essa imagem mesmo. Queria te fazer agora E uma. assim, só para completar essa imagem, e assim eles transformam a gente também em príncipes, reis e rainhas, né? Quando a gente ouve eles, a gente se sente assim também. Linda essa imagem. Queria te fazer uma pergunta sobre a sua ficha técnica. Primeiro, os músicos, né, que você chamou, que são todos fodas, né? O Alabê, um mestre maravilhoso, o Melvi, todos eles. Mas quando eu estava lendo a ficha técnica, uma coisa me pulou aos olhos, eu queria saber se é proposital, que quase não tem mulheres, né? Eu vi que tem 3 mulheres, que é a Daniele, que é assistente do Bonfante na Luz, e aí tem a Dona Gilda, que é uma voz em off, e tem a Flávia, que era produtora do Coletivo Negro, né? Eu queria saber Sim. se isso também foi uma escolha proposital, ter uma ficha técnica formada por homens para discutir a masculinidade. Foi na real, era para a equipe toda ser só de homens pretos, todos pretos.
Mas aí acabou que a pessoa que ia trabalhar com o Camilo não pôde, e aí ele chamou a Dani, e foi lindo a presença da Dani, porque durante muito tempo ela era a única mulher que via os ensaios da peça. Então eu ficava muito atento nas reações dela, com relação ao conteúdo mesmo da peça, para ver se o que a gente estava discutindo, e eu acho que isso até é uma fragilidade da peça em algum lugar, eu não tive inteligência suficiente para tratar do machismo como deveria tratar na peça. Porque eu entendo que isso é uma fragilidade do nosso país e a peça ela é muito afirmativa nesse sentido. Eu queria fazer um recorte de construção afirmativa de uma identidade. Então, não teria muito tempo para desenvolver o assunto dessa complexidade. Então, eu acabei tirando muito do que tinha disso. E eu lembro a primeira vez que a gente mostrou uma cena para ela que tinha uma questão machista muito evidente, que eu queria que fosse discutida, ela foi muito bom de ver a reação, porque é isso, né? O machismo causa isso na gente, essa revolta, essa dor. E ela, quando viu, ela falou, nossa, meu, isso é muito pesado e tal. Aí eu falei, puta, será que ponho, será que não ponho? Porque o risco disso ser mal entendido, como se a gente estivesse reforçando, em Sim. vez de estar discutindo, era muito grande. Aí eu preferi tirar, preferi não correr esse risco por conta que não teria esse tempo para desenvolver o assunto e minimizar a possibilidade de um mal entendimento. Então, foi muito importante a presença da Dani, a gente conversava sobre, falava, e aí, como que tá chegando? Tá ofensivo, não tá? Foi muito importante. E a voz em off é a voz da minha mãe. Ah, não sabia que era ela. Aquilo é minha mãe. Que faz a antiga, né, na peça. Ela cumpre o É, papel ali da antiga e a intenção era colocar ela como representante dessas versões femininas que sustentam grandes famílias pretas, né, meu? E sustentam e formam esses homens que nós somos. Quase sempre tem uma matriarca ali muito forte nas famílias pretas, né? Então essa sim. voz e essa personagem cumpre essa função dentro da peça. E tem uma outra entrevista que eu vi sua, que você fala sobre farinha, que você fala assim, a ideia não é personalizar, né? Não, não vou pegar e vou contar a história do Melvin, a história do Alabê, é não personalizar. Por que essa escolha? Porque não importava muito quem tinha falado o quê, ou quem tinha vivido aquelas coisas que eu conto, ou próximo daquilo. Porque tem muita coisa inventada também, que eu tive que inventar para fazer sentido dentro de uma narrativa maior, né? O que importava para mim era que isso acontece. Isso acontece sistematicamente durante muito tempo. E aí não importava identificar nesse sentido. Importava que as pessoas vissem aquilo e pensassem, porra, de fato, isso é uma realidade e que precisa mudar urgentemente, né? Com relação à violência que a peça expõe, né? Então, por isso que eu não queria identificar ninguém, assim, porque não vinha ao caso. Não Sim. vinha ao caso. E tem uma pergunta que eu sempre faço, porque é uma coisa que fica pulando em mim, assim, né? Porque eu gosto particularmente muito desses espetáculos que é baseado nas histórias orais das pessoas, nas histórias de vidas das pessoas. E aí eu perguntei para o Kizumba e pergunto para você, qual o tipo de... Eu não sei se essa ainda é a palavra correta. O tipo de respeito, o tipo de retorno que você tem que ter. Por exemplo, com... Como é o nome daquele senhor que você falou? E o Luiz? Do Luiz, para o senhor Luiz. A partir do momento da gente, como artista, a gente vai lá, escuta a história dessa pessoa, a história dessa pessoa fomenta o nosso trabalho. Se a gente precisa ter algum tipo de respeito, algum tipo de retorno, ou não precisa, o que você pensa sobre essa questão? Eu acho que é uma troca, Val. Assim como ele foi muito carinhoso em me receber, muito atencioso, eu quis também ser muito grato e muito carinhoso com ele. Então, o que eu fiz? Eu convidei ele para ver a peça, para ele ir na estreia, fiz toda a questão que ele fosse, mandei o convite, fui lá falar com ele, levei uma cópia do texto para ele. Sempre que tem alguma atividade, eu o convido. Chamei ele para ir no lançamento do livro da peça, que tem a dramaturgia, para ele ler um trecho da peça. Chamei alguns entrevistados, chamei ele mais 2 ou 3. E foi um momento muito emocionante.
Porque aí me parece que aí é um retorno dele ver o que de fato foi feito com aquilo. Então ele se sente respeitado. Eu gostaria que ele se sentisse respeitado de que não foi só para aquilo e depois eu não sei nem mais quem é e nunca mais vejo. Se cria um vínculo, ele vai estar, para mim, ele vai estar eternamente vinculado a esse trabalho, obviamente, porque ele fez parte dessa pesquisa e eu tenho uma ligação eterna com ele, não só de gratidão, mas de as nossas vidas se cruzam em algum momento, né? Então, foi o que eu consegui fazer, assim. E sempre que eu posso, eu chamo um ou outro entrevistado para participar da peça, já aconteceu, de ou tocando, ou recitando poesia, ou fazendo um debate. A peça tem um pouco essa abertura para algumas interferências. Então, sempre que dá, eu convido, chamo. É um pouco isso. Eu acho que é questão de respeito. Respeito e gratidão. E você fez o Farinha com Açúcar ali naquele projeto do Sesc, né? Não sei o nome, Sesc Fica em Casa, não me lembro agora. Mas você Fica em casa. fica em casa com o Sesc? E você fez o Farinha num outro formato, né? Você sozinho na sua sala. Não tinha ninguém com você, amigo? Tinha alguém. Tinha um cara do Sesc, da internet, né? Da equipe. Eles Mas levam a. agora a curiosidade, porque a luz acendia e apagava. Tinha alguém fazendo isso, né? Eu tinha. Gente, ele já tá mexendo no som e ainda tá apagando e acendendo a luz. Quantos braços o Oliveira tem, né? Não, tinha um cara na coisa da internet com a câmera e um cara na luz. Ah, tá. E como foi para você essa experiência, assim? Que agora tá muito em discussão isso, né? Tipo, existe teatro online, não existe teatro online? O que precisa... Por que isso é teatro agora e não é audiovisual? Como foi para você essa experiência de fazer o Farinha dentro desse formato online? Puta, Val, primeiro que pra mim foi muito bom voltar a trabalhar. Tipo, chegou a proposta num momento muito bom, porque eu ocupei minha cabeça, aí fui rever a obra, fui pensar como fazer isso, porque eu não ia poder ter a banda. A música é determinante na peça, a música é um personagem. Então sou eu e uma banda. Eu não ia ter a banda, ou seja, eu não ia ter 50% do que é a peça. Aí eu falei, puta, como que eu vou fazer? Como que eu vou resolver? E aí, isso enquanto resoluções técnicas, né? Aí falei com o DJ, falei, mano, vou precisar de tais cortes. Falei com o cara da guitarra, ó, grava para mim tais partes que eu vou tentar operar eu mesmo o som para não perder tanto da relação musical. E aí a gente recriou essas partes. Isso foi uma coisa. A outra coisa foi pensar essa peça nesse contexto que a gente está vivendo, que Sim. para mim foi muito importante e me alimentou muito rever a obra e tentar ressignificar a obra nesse formato e nesse momento. Infelizmente é uma peça que fica cada vez mais atual, né, com tanto de desgraça que esse país proporciona para as pessoas pretas, né? E a peça ela tem o primeiro ato inteiro que trata só disso, né? Só da relação com a morte, com a relação com a perda, com o assassinato. E, infelizmente, o Brasil não para, né, de fornecer material. Então, isso me deixou seguro de que a peça fazia sentido, sabe? Que não era uma coisa muito aleatória. E aí, depois foi essa relação com a câmera e não sei o quê. E aí eu cheguei naquela resolução do celular, que foi a melhor que eu consegui para tentar manter o diálogo com a música. E acho que vai. Eu nem assisti depois, não assisti depois. Não quis olhar muito ainda, não, mas vou ver depois, quero ver com calma. Sabe o que eu Mas gostei do seu trabalho no Sesc? Foi... Porque eu também tenho pensado muito isso, né? O que é fazer teatro online? Qual que é a diferença do teatro para o audiovisual? Eu gostei muito... É uma coisa idiota, talvez. Por exemplo, eu gostei muito de ver a sua mão com o disco, segurando o disco. Ver a sua mão, sabe? Aquele corpo. Ver você lidando com o problema, porque teve uma hora que a vela apagou, né? Você acendeu uma vela, aquela vela apagou.
E eu achei que isso trouxe o teatro no sentido da presença, porque no audiovisual você não vê uma pessoa lidando com um problema, porque o problema é editado, né? E ali não, você via o Jefferson com uma vela que apagou, e o que eu vou fazer agora? O celular não ligou a música. E eu acho, a mim interessa isso. Quando eu vejo um ser humano ali se expondo e lidando com os problemas reais e presentes que está acontecendo. E uma coisa mais artesanal do que o audiovisual. Então, não entra assim, sei lá, se fosse um audiovisual, talvez entrasse, na hora que você pega o disco dos Racionais, entrasse a imagem dos Racionais, né? Não, você pega o disco, eu vejo que é a sua mão trazendo o disco para mim, eu vejo aquele corpo, né? E isso eu achei, e eu tô vendo outros trabalhos também desse projeto do Sesc, mas isso me chamou a atenção no seu, sabe? Como uma coisa boa, assim. Talvez o que a gente tenha de teatro é a presença, é eu ver um ser lidando com problema, e aí eu vejo que eu também tenho que lidar com problemas, né? E também o que tem de artesanal nesse trabalho. Porque o audiovisual não tem quase nada de artesanal, né? Não sei, me parece. Nossa, é muito bacana essa sua reflexão, muito bonito. Eu ouvi um monte de coisa legal, um monte de coisa de retorno bom, assim, mas isso que você está falando é muito legal, porque eu acho que tem isso, eu acrescentaria ao fato de estar sendo ali uma coisa ao vivo. Sim, Então, quem vê na mesma hora, eu acho que isso se aproxima também da experiência de você estar vendo um teatro. Porque, querendo ou não, se você for ver agora, já passou 15 dias. Tipo, você não tem frescor, a né? sensação a sensação da descoberta ali no momento que está acontecendo. Tipo, você viu no momento que a vela não acendeu, foi naquele momento exato que aconteceu aquilo. Agora É. já passou 15 dias, sabe? E sabe uma coisa que eu me Então, diverti também, que a gente não pode fazer no teatro, que é conversar com amigo. Então, por exemplo, eu vi uma hora que a Flávia falou alguma coisa, eu falei, a Flávia também tá vendo. E aí eu falava, vai, Jefferson. E alguém falava assim, aí apareceu, olha, o Éder também tá assistindo. Você tem ali ao vivo acontecendo, que no teatro isso não é possível, porque eu não posso virar. No teatro de rua, sim, né? Mas nesse teatro caixa preta, eu não posso virar e falar assim, olha lá o Jefferson, adoro essa parte da peça. Não pode fazer isso, né? E ali então isso você é pode. pode. Não, isso é muito legal e é vivo, né? É É vivo. vivo. Assim como eu me senti na liberdade de olhar para a câmera e falar assim, é ao vivo, é teatro, né? Tipo, É. vocês viram que não deu certo, tipo, tá tudo certo, é isso aí mesmo. No cinema isso jamais aconteceria, a não ser Não. que fosse um meta-cinema, né? Eu O preciso cinema fingir. A vela não acendeu, eu vou fingir que era isso mesmo que eu tinha pensado, que a vela não ia acender. Não, é tipo, é lidar com o problema. Isso é é, bonito, isso né? eu acho que isso é vivo, né? A coisa que eu mais ouvi foi, era vivo, sua energia chegou na gente, nesse sentido era teatral. E aí aí é questão de gosto, né? Não, aquela imagem gostei mais, outra imagem gostei menos. Aí vai, é outra história. Mas não é teatro, né, Val? Para mim não é teatro. Para Por mim não é quê? teatro. Por quê? Porque o teatro pressupõe a presença física do olho no olho, nem que seja a 10 metros de distância, mas tem que estar no mesmo tempo e espaço. Tem que estar no mesmo tempo e espaço. Isso é específico da linguagem. Ali eu sinto que é uma relação teatral, que aí qualquer coisa pode ter, né? Uma cantora pode ser teatral, um filme pode ser teatral, mas não é teatro. É como ali. Era teatral, eu busquei, né? Tem uma hora que eu tento fazer o personagem com a mão, tem uma hora que eu tento mostrar só a boca. Eu acho que isso é teatral, acho que isso, né, é tentar conduzir o olhar como diretor para o que eu gostaria que fosse o foco, já que não dava para ser o foco todo. Mas não é teatro, não é, porque eu não vi a sua reação quando a vela não acendeu. Era eu ali me relacionando com o objeto. Tipo, e o teatro pressupõe a interferência da reação do público Sim, naquilo que está acontecendo, né? E sim. eu não tinha, porque eu não consigo ver eu não consigo ver os comentários, eu não tenho, não sei quem está assistindo, não sei nem se tem gente. Podia não ter ninguém. Vou E o teatro pensar não sobre é. isso. Não, eu vou pensar sobre isso. Faz sentido o que você está falando, porque a gente, enquanto ator, a gente muda
a plateia é uma troca ali, né? Mesmo que seja um silêncio, existe essa troca e eu vou mudando. Mas eu não Muito. sei, cara, eu não sei. Se não, eu, assim, não sei assim, se não é teatro, entendeu? Porque talvez, assim, sei lá, quando vou fazer uma comparação tosca, tá? Nem sei se eu poderia fazer essa comparação, você pode me corrigir, que é quando aparece alguma coisa diferente, tipo, sei lá, quando começa a aparecer teatro mais performático, as pessoas vão dizer, não, isso não é teatro, é performance, não é teatro. Aí, quando esse teatro performático está assentado, é teatro. Quando o teatro épico surge, não, isso não é teatro, está acabando com a magia do teatro, isso é outra coisa, mas é teatro. É que talvez seja um outro tipo de teatro, entende? Mas isso que você está falando da presença, isso é muito concreto. Mas é que, assim, eu imagino, eu ainda não fiz nenhuma experiência nesse sentido, né? Mas eu imagino que é muito doloroso para o ator, porque você não tem ali a resposta. Mas para nós que estamos assistindo, eu me diverti muito. Quando eu vi que a Ana Flávia estava vendo você, quando eu vi que o Éder estava vendo você, eu me diverti no sentido, eu apreciei o que você estava fazendo. É muito atual. Naquela semana, foi bem a semana que tinha acontecido o assassinato, né, daquele menino negro. João E Pedro. João Pedro. do João Pedro, e isso é uma bosta, porque essa semana já uma outra criança negra morreu, e de novo o assunto é atual. Então, assim, é um negócio que mexe com a gente, mas também existe, também estava envolvida naquilo no sentido de estar me sentindo em comunidade. Porque eu acho que o teatro tem isso. Porque quando você vai no cinema, não tem tanto isso. Se bem que agora tem uma galera que vai no cinema e bate palma, né? E conversa. Eu não sou dessa geração. Mas, assim, o teatro ele tem uma coisa assim. Por isso que é muito triste, às vezes, você ver uma peça e só tem você e mais duas pessoas. Porque tem uma coisa ali que emana, que é do coletivo, que é do lugar do grupo, que é do futebol, cara. Né? Quando você vai numa torcida ou na escola de samba, que tá todo mundo vibrando junto. O teatro tem um pouco essa energia. E quando eu assisti você online, eu me senti conectada com essa energia. Eu não me senti conectada necessariamente. Você não se sentiu conectado comigo, mas eu me conectei a você porque eu estava te vendo e porque existiam pessoas ali comentando o que você estava fazendo. E eu estava comentando com aquelas pessoas. Então, essa energia primordial do teatro, para mim, que é uma energia de coletividade, ela estava presente. Talvez não para você, né? Mas para nós, espectadores, ela estava presente. Por isso que eu achei muito bonito de ver. Não, interessante isso que você traz. Interessante. Porque é isso, você tem acesso a coisas ali assistindo que eu não tenho. E aí, um elo, que é o elo público-artista, esse elo não se completa. Sim. A gente tem que pensar o que é o teatro. Aí falta elementos, né? Falta elementos. Sem contar a interface do vídeo. Eu acho que a interface do vídeo, ela funciona também no teatro bem quando ela é uma interface entre o real e a câmera entra como uma interface daquele real, mas está acontecendo ali naquele momento, né? Sim. É diferente quando, puta, eu tava numa salinha e tava cada pessoa, sei lá, podia ter gente vendo no banheiro, num celular, podia ter gente vendo na rua, podia ter gente vendo na sala de casa. É uma experiência muito diversa, assim. Por mais que dê para se conectar como você se sentiu. E que bom. Mas eu acho que aí, pra gente, fica sem retorno. Fica Sim. sem... Tanto que acabou. Falava, puta, meu, o que que eu fiz? Eu precisava de alguém me dar um retorno. Assim, eu não sabia o que que eu tinha feito. Porque, né, a gente não, quando a gente está ao vivo, a gente sente essa sensibilidade do público, né? E Sim. muitas vezes a gente se engana. Muitas vezes a gente se engana. Mas mesmo assim, alguma coisa ali aconteceu. Mas a gente se Na- engana até nas relações, né, pessoais. Eu tô achando que você tá me curtindo muito e você tá me odiando. Então, Nunca dá para saber exatamente, né? exato. Nunca dá para saber exatamente. Mas ali era um completo vazio. Um completo vazio. Porque não. Que louco. É muito louco. É uma sensação. Vixe, foi difícil dormir no dia. Tanto que aí eu
fui pro Instagram botar música e ficar ouvindo com quem quisesse ouvir até 4, 5 da manhã, porque não dava para simplesmente desmontar, terminar e dormir. Até porque emocionalmente exige muito, assim, né? É muito dolorido a peça, né? Sim. E aí não ter as pessoas para conversar também, tipo, puta, e aí, você viu? Como que foi? Como que foi para você? Como que chegou? Não chegou? É muito louco, é muito foda. Sim. Tem mais alguma coisa que você queira compartilhar sobre o Farinha? Que é uma peça que é uma tentativa de vida, na verdade. Por mais que ela trate bastante da morte, ela chega na vida e é isso que eu gostaria que as pessoas sentissem vendo a peça, que se emocionassem, que refletissem, mas que se sentissem vivas e com capacidade e força para se manter vivos e vivas e que a gente possa juntos e juntas mudar isso que está acontecendo. Ou pelo menos se identificar, puta, você também se importa? Que bom, não estamos sozinhos. Vamos seguir. Eu acho que a Sim, peça também tem essa função de comunidade que você está falando, que é de se reconhecer. Falar, ó, estamos aqui pensando sobre isso, pelo menos, e é uma coletividade que está pensando sobre isso. Não diz respeito só a mim, não diz respeito só a você, é nosso. E eu gostaria que a peça cumprisse isso, e eu acho que ela tem cumprido, assim. É sempre muito bom fazer, sim, sem por dúvida. mais colorido que seja. Vamos terminar com bate-bola, Gé, para as pessoas te conhecerem? Eu falo uma coisa e você fala a primeira coisa que vem à cabeça, tá? Que Tá, é, uma palavra tem que ser? não, pode ser mais. Uma cor. Verde. Mas você é corintiano, né, Gé? Não. Ah, nossa, que decepção! Não sou corintiano, sou São Paulino e Nossa, flamenguista. ó, escorreu uma lágrima. Meu, não tinha como. Eu vi o São Paulo ser bimundial em 92. Eu tinha 9 anos de idade. Não tinha como não ser São Paulo. Ah, E meu pai é santista e meu irmão é corintiano. E eu sou São Paulino. nossa senhora. Sua mãe é palmeirense, né? Uma comida. Pizza. Um lugar. Salvador. Um livro. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um sonho. Um sonho. Levar minha mãe para conhecer Salvador. Uma peça. Amores Surdos. Uma música. Nego Drama. Um amor. Minha mãe. Um segredo. Um segredo. Aí vai deixar de ser segredo, né? Mas tudo bem. Eu adoro essa pergunta. Um segredo. Você não precisa contar. Teve uma menina uma vez que respondeu para mim assim: uai, minha senha do meu banco. É um segredo. Não quer dizer que eu vou te contar. Todo mundo tem segredos, né? Eu tenho os meus também. É isso, então. Terminando com o seu segredo que você não quer contar pra gente. Se te perguntar, eu sempre esqueço, eu sou muito idiota. A história que você contou no começo era verdadeira? É verdade, é verdade. A minha também é verdade. Eu preciso começar a mentir, eu sou péssima mentirosa. Também preciso mentir mais, viu? Tô brincando, eu tô buscando a verdade cada vez mais, sempre que eu posso. Então, beijo, Gé, obrigada. Beijo, Val, valeu. Valeu.